Vamos agora usar aí as leis físicas dos gases, aplicando aí alguns exemplos. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho um gás qualquer contido em um recipiente e esse êmbolo é móvel. Eu posso tanto aumentar a pressão empurrando o êmbolo, quanto diminuir a pressão se eu puxar o êmbolo aqui para cima, tá bom? Eu tenho aqui alguns dados. O volume, na primeira situação, na situação inicial, é igual a 10 litros. Eu coloquei o gás, é o oxigênio. E a pressão 1 é de 1 atm. E o exercício nos diz o seguinte, que nós vamos empurrar aqui o êmbolo, aumentando a pressão até 2 atm. Porém, a temperatura deve ser mantida constante. Qual o volume final desse gás? Pela equação geral dos gases, PV, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, nós podemos relacionar, então, a pressão e o volume para descobrir aí qual vai ser o volume ocupado na segunda situação. A temperatura será constante, então T1 é igual a T2, nós não precisamos colocar a temperatura. Então, vamos calcular. P1, V1 é igual a P2, V2. Agora é só substituir. P1 é igual a 1 atm. O volume 1 é igual a 10 litros. É igual a pressão 2 atm, vezes o volume 2, que é o que eu não sei, que é o que eu quero encontrar. Se vocês resolverem aí, o volume 2 será igual a 5 litros de O2. A esse tipo de transformação em que a temperatura é mantida constante, nós chamamos de transformação isotérmica. Iso quer dizer igual e térmica se refere à temperatura. Então, temperatura constante, ok? E também eu quero frisar que quando acontece esse tipo de transformação, tanto a isotérmica quanto a isobárica e também a isométrica ou isocórica, a massa também tem que ser mantida constante. Então, aqui, ó, eu não alterei a massa do gás, eu não alterei o número de partículas, ok? Vamos seguir agora para o segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo, nós temos aqui uma massa de hidrogênio e também um êmbolo móvel. Na condição inicial, a temperatura aqui é de 27 graus Celsius e o volume ocupado pelo gás é de 3 litros. Eles querem saber o seguinte, para que a temperatura seja mantida, a pressão, desculpe, seja mantida constante, qual será a temperatura final para que o gás ocupe um volume aí de 4 litros? Então, o gás vai ocupar um volume de 4 litros, mas a pressão terá que ser mantida constante. Então, vamos de novo para a equação geral dos gases. É sempre legal escrever a equação, porque aí vocês memorizam mais facilmente, tá? Então, se a pressão vai ser constante, nós não vamos usar a pressão. Então, o que nós vamos usar é que o volume 1 sobre a temperatura 1 terá que ser igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Substituindo, o volume 1 é igual a 3 litros de hidrogênio. A temperatura tem que ser dada em Kelvin. Então, eu vou somar aqui o 27 graus mais 273 graus, tá? Mais 273. O volume 2, nós sabemos, é 4 litros e a temperatura 2 é o que nós queremos descobrir. Desenvolvendo aqui, então, T2 vai ser igual a 4 vezes 27 mais 273, 300. Isso dividido por 3. Se eu simplificar aqui, aqui em cima fica 100. Então, T2 é igual a 400 Kelvin. Se ele pedir a temperatura em graus centígrados, é só vocês pegarem o valor em Kelvin e subtrair agora o 273. Vocês vão encontrar 127 graus centígrados, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Só para finalizar,
Quando a pressão fica constante, nós temos então uma transformação que é isobárica. Na próxima aula, nós vamos ver um exemplo em que a transformação será isocórica, o volume vai permanecer constante. Um abraço.